Olá, gente. Espero que todos estejam bem, tá? Como prometido, hoje é o nosso último encontro online. Hoje nós vamos destacar, né, as demais atividades que haviam sido repassadas para vocês, tá? Hoje a gente vai fazer essas correções das últimas atividades e lembrando que é importante vocês estarem enviando as atividades pendentes, como também a própria avaliação, para que eu possa estar fazendo a correção, tá certo? E estar atribuindo uma nota para vocês. Lembrando que também as atividades valerão nota e frequência. Então, como a gente havia conversado, essa aula a gente vai destacar as atividades que haviam sido repassadas e, no caso, fazer a correção e uma breve revisão, né, dos pontos mais importantes, que inclusive a atividade foi baseada nisso, tá? Destacando a ideia central daquela aula. Então, na aula passada, no encontro passado, a gente tinha visto até o módulo de dispensação de medicamentos, né? Até o módulo 6. E aí a gente destacou os principais pontos, a gente fez uma rememória, né? A gente acabou que fazendo uma revisão das aulas passadas para que vocês ficassem com as ideias mais fixas e tivessem noção se as atividades que vocês haviam realizado estavam corretas ou não, tá? Então vamos lá. Como a gente tinha parado no módulo 6, após o módulo 6, já no finalzinho, a gente discutiu sobre a farmácia popular, o que foi esse programa, qual era o objetivo. Teve uma campanha também, que foi a campanha Saúde Não Tem Preço. Enfim, então a gente destacou mais isso. Quem é que é beneficiado com esse programa, né? Como é que funciona, qual foi a lei, qual foi o decreto que regulamentou, enfim. Então a gente viu os pontos principais e está lá no finalzinho do módulo 6, ainda no módulo de dispensação de medicamentos, tá? Então, na atividade sobre farmácia popular, foram destacadas 5 questões, sendo que as 4 primeiras questões falam sobre o programa em si. E a quinta questão é a resposta pessoal, era se vocês conheciam alguém que fazia uso, né, do programa Farmácia Popular, se era um beneficiado desse programa, e se sim, sabia quais os medicamentos que eles recebiam, tá? Tinham direito. Então vamos lá para as 4 primeiras questões. A primeira questão traz qual é o objetivo da campanha Saúde Não Tem Preço. Então, lá no início da aula, acho que vocês lembram que a gente destacou sobre essa campanha, o que foi, enfim. Então, ele está perguntando aqui qual é o objetivo, então, qual é a finalidade, né, dessa campanha Saúde Não Tem Preço. Realmente se consiste em quê? Em disponibilizar gratuitamente medicamentos indicados para o tratamento de hipertensão, diabetes e asma por meio do programa Farmácia Popular. Então é bom que não se confunda a campanha Saúde Não Tem Preço com o programa Farmácia Popular. Esse programa Farmácia Popular foi algo permanente, né, que teve sim suas modificações, enfim, mas que permaneceu. E essa campanha foi um dado momento, algo pontual que foi realizado, né, para que houvesse essa inserção de novos medicamentos, que realmente pudesse estar garantindo que todas as pessoas que tinham direito recebessem gratuitamente esses medicamentos. Então, essa campanha ela tinha como objetivo disponibilizar gratuitamente medicamentos indicados para o tratamento de hipertensão, diabetes e asma. E aí, por meio de qual programa? Qual o programa que ia beneficiar e ia realizar essa campanha? Justamente o programa Farmácia Popular, tá? Na segunda questão, vem pedindo com que objetivo foi criado o programa Farmácia Popular. Então, a gente teve o objetivo de Saúde Não Tem Preço, da campanha, e aí destacar qual foi o objetivo da Farmácia Popular em si. Então, de oferecer à população mais uma alternativa de acesso aos medicamentos considerados essenciais. Então, o programa Farmácia Popular teve esse objetivo central. Era justamente das pessoas que realmente necessitavam e que esses medicamentos são, sim, considerados essenciais para o tratamento das doenças que as quais tinham, né, terem acesso a essa alternativa, né, terem acesso a essa regalia, né, desses medicamentos serem gratuitos, enfim. Então, geralmente, a gente sabe que as pessoas que fazem uso da farmácia popular, desse programa, são pessoas baixa renda, são pessoas da classe social pobre, né, pode dizer assim, que tem uma renda, não, às vezes renda que não é fixa, ou só de um salário mínimo, e aí tem uma família grande, enfim. Então, pensando nesse sentido,
E realmente, das pessoas que têm essas doenças crônicas terem o uso contínuo dos medicamentos, terem isso garantido, foi feito esse programa Farmácia Popular e teve também essa ajuda da campanha Saúde Não Tem Preço. A terceira questão fala de quando foi criado esse programa Farmácia Popular, qual foi a lei, né, que baseou, que regulamentou, e temos o decreto que também regulamenta, né, esse programa. Então, lá no slide estava bem claro que foi criado em 13 de abril de 2004, né, após várias reuniões, várias discussões, teve regulamentado, né, a lei que baseia a lei número 10.858, e é regulamentado, né, esse programa pelo decreto de número 5.090, né, 5.090, de 20 de maio de 2004. Então, assim, não é algo tão velho, né? Não é algo assim, de muitos anos. Se a gente for pensar assim, certo, 16 anos, mas quantas coisas, né? Já não aconteceram, já modificaram, certo? Inclusive a questão da agregação das farmácias também particulares, né? Das farmácias privadas, na verdade, né? Acabando que também entrando nesse programa, tá? Então, houve várias mudanças, assim como também pode vir a existir futuramente. E aí, gente, teve uma portaria que foi decretada, que é a portaria de número 1414. E nessa portaria, como eu falei, houve várias mudanças no decorrer dos anos, certo? Alguns medicamentos foram inclusos. Então, sempre que para incluir alguma coisa, tem que ter algo que regulamente, que tem ali para fundamentar algum decreto, algum regulamento. E aí veio essa portaria de número 1414, que incluiu os medicamentos. Quais? Os anticoncepcionais. Então, foi justamente essa portaria que regulamentou isso, que os anticoncepcionais também fariam parte do programa Farmácia Popular, certo? Então, era essa a resposta à questão 4. Pronto, este módulo está ok, certo? A quinta questão era algo privativo de vocês, particular. Isso ia depender muito de cada pessoa, né? Qual medicamento que a pessoa tem direito, enfim. Depois, gente, a gente veio para o módulo 7. E aí, nesse módulo 7, a gente discutiu sobre o quê? Sobre os serviços farmacêuticos, né? Quais eram os serviços farmacêuticos que a farmácia poderia prestar. E aí, sempre lembrando que fica a critério de cada farmácia, o que essa farmácia quer fornecer, lembrando sempre que ela tem que fornecer toda a logística, estrutura, para que ela possa fornecer esses serviços, tá? E aí a gente viu que quais eram os serviços que a farmácia poderia prestar, que é justamente, né, a primeira questão. Quais os serviços que podem ser realizados na farmácia? E a gente vem com os serviços. Além da dispensação de medicamentos que a gente viu, né? Porque quando a gente pensa na farmácia, acaba que restringindo o pensamento só para isso, que ela só serve para dispensar medicamento ou algum produto que você esteja buscando e tenha na farmácia. Mas não é só a dispensação de medicamentos. Nós temos a aferição de pressão arterial, verificação da temperatura corporal, determinação da glicemia capilar, como também a perfuração do lóbulo auricular para a colocação de brincos e a administração de medicamentos. Só que sempre devemos atentar para uma coisa, isso é o que se dispõe sobre os serviços que a farmácia pode prestar. Porém, com o decorrer do tempo, algum serviço ele pode ser retirado por questão de segurança, tanto do paciente, né, do cliente que procura o serviço, quanto dos funcionários, ou outros serviços podem ser agregados. Então, isso, gente, é muito com o decorrer do tempo, vai muito de cada realidade, né, sanitária de cada município, enfim, de onde essa farmácia esteja inserida. Mas, no geral, são esses serviços que podem ser realizados, não necessariamente, não é obrigatório toda farmácia, por exemplo, fazer a administração de medicamentos, mas vai a critério, né, fica a critério de cada estabelecimento, tá? Mas são esses serviços. E aí, a segunda questão traz a respeito se você considera a higienização das mãos algo importante e para justificar a sua resposta. Então, também era algo muito particular seu. Mas é claro que a resposta, né, esperada é que seja sim. Né? Claro que a higienização é algo importante não somente para manter a higiene das mãos no sentido de algo limpo, né?
mas no sentido justamente de evitar a propagação de infecções. E a gente vê aí a situação, né, mundial, nossa situação em frente a essa pandemia, que um dos principais meios, né, uma das principais formas de transmissão é justamente pelo contato das mãos, porque nossas mãos é onde a gente pega em maçaneta, é onde a gente pega em vários locais, em superfícies, então acaba que não fazendo a higiene adequada, às vezes, né, eu não tô vendo as minhas mãos sujas, visivelmente estão limpas, mas visivelmente algo macroscópico, microscopicamente ali tem várias bactérias, ou vírus, ou fungos, enfim. Então você pode sim ser um propagador de infecções por intermédio das mãos. Por isso a importância de sempre estar higienizando, não somente quando eu tô vendo que minhas mãos estão sujas, então eu vou limpar. Não, é importante sempre estar fazendo isso e agora mais do que nunca, que isso faça parte da nossa rotina, certo? A terceira questão traz sobre a diferenciação da higienização simples para uma higienização antisséptica. Então, pede para vocês diferenciar, porque a gente escuta muito higienização, enfim, mas há uma certa diferença, né, entre esses dois tipos de higienização, tá ok? Então, a higienização simples, ela tem como finalidade remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele. Então, é algo mais superficial, tá? Então, é mais a questão de suor, né, ou alguma sujidade visível, mas também pode ser que acabe que fazendo, né, a limpeza de alguns micro-organismos que estejam ali presentes, porque também ficam na parte mais superficial. Porém, é como a gente citou, é mais aqueles micro-organismos que ficam nas camadas superficiais da pele, tá? A higienização antisséptica, ela visa promover a remoção de sujidades e de micro-organismos, reduzindo a carga microbiana das mãos com o auxílio de um antisséptico. E aí está a grande diferença, né? Na higienização simples, geralmente a gente faz uso de algum sabonete, enfim, de algum sabão. E o antisséptico é como o álcool. Enfim, essa parte do antisséptico é justamente, vale destacar, que é a parte do álcool em gel, né? Um dos principais, mas há várias outras substâncias, há vários outros, como é que eu posso dizer? Não é nem líquidos, né? Mas há vários outros tipos de materiais que possam ser utilizados, certo? Para fazer a antissepsia das mãos. Na verdade, é porque aquele tipo de antisséptico ele vai ter essa finalidade. Ele vai fazer tanto a limpeza, né, a questão da limpeza das sujidades, como a retirada desses micro-organismos de uma forma mais eficiente, né? Mais eficaz, na verdade. E outra coisa, por meio do antisséptico, acaba que reduzindo a carga microbiana, que não necessariamente numa higienização simples vai acontecer. Lembrando do tempo, né, da importância do tempo que você faça essa higienização das mãos, não pode ser algo tão rápido, né? Então é importante lembrar isso. E aí a quarta questão traz sobre a anatomia, que a gente viu também nessa aula. O que é anatomia, ela pode ser dividida em quais tipos de anatomia que a gente destaca. Então a anatomia ela é uma ciência que estuda macro e microscopicamente constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Então, assim, ela não estuda somente a questão entre aspas, do corpo, né, físico, mas também o seu próprio desenvolvimento. E aí, vale ressaltar que a anatomia, ela passou por diversas situações para chegar a ser considerada como essa ciência, né? Até então, era algo muito... não sei nem se posso dizer platônico, mas era algo muito mais de imaginação, assim, não no sentido palpável, né? Realmente de uma ciência, de ser considerado como ciência, tá? E aí ela pode ser dividida de forma como macroscópica, anatomia microscópica e anatomia do desenvolvimento. Então, assim, a gente vê que ela engloba todo o ser humano, né? De uma certa forma, ela tem essa amplitude, né, em termos temporais, que vão de mudanças tanto a longo prazo quanto a curto prazo, né, vão verificando e observando a evolução do ser humano, o que é que pode vir desde no curso da sua evolução, as suas mudanças de duração intermediária, até o desenvolvimento, o seu crescimento e envelhecimento. Então, tudo isso faz parte também dos estudos
da anatomia, certo? Desculpem. Então, gente, a atividade sobre o módulo 7, né, que foi dividido em duas partes, a primeira parte é justamente isso, é só destacando mesmo os conceitos dos tipos de anatomia, em quantas ela pode ser dividida, traz a respeito dos serviços farmacêuticos de uma forma geral, né, quais os serviços que são ofertados e pronto, é mais isso e a importância da higienização das mãos, tá? Que a gente não pode esquecer jamais que os produtos aí eu vou ressaltar para vocês, os produtos antissépticos, eles têm ação antimicrobiana, devendo ser utilizados quando não houver sujidade. E aqui vale a gente ressaltar isso, né? Eu vou estar usando antisséptico sempre? Não há tanta essa necessidade, principalmente você estando em casa. Você pode fazer o uso, né, da higienização simples, por meio de algum sabonete em fio neutro, que seja, né, para fazer essa higienização simples, como você pode também, eventualmente, durante o dia, estar fazendo uso de um antisséptico, como no caso mais empregado, como eu falei, o álcool em gel, tá? É uma das soluções mais ouvidas e mais empregadas no nosso dia a dia. Então, é importante a gente saber isso, né? Porque às vezes a gente fica, e aí, eu uso ou não álcool gel? O álcool em gel, o que é que eu faço? Então, é importante sempre ressaltar que eles sim é um dos mais empregados, mas na situação que a gente está convivendo, em casa você pode estar fazendo essa higienização através de sabonetes, tá? Então, esse antisséptico, ele sempre vai ter essa ação antimicrobiana. Pronto, gente. Então, a primeira parte do módulo 7 é isso. É algo bem resumido, é mais introdutório, né? Para saber o que é a ciência, em quantas ela se divide, enfim. Agora, a gente vai ver sobre a parte 2 desse módulo 7, tá certo? A parte 1 foi mais explicando quais são os serviços, a questão da higienização e a anatomia. Agora, a gente vai adentrar realmente nos procedimentos propriamente realizados e ditos, né? Que são realizados dentro da farmácia. E aí, a gente só vai destacar realmente a parte das questões, o que é que esse módulo 7 ele traz. A gente viu que nessa parte 2, a gente viu sobre a glicemia capilar, como é que deve ser feito, o que é que eu tenho que dispor para ser feito, quais são os equipamentos. Aí uma relação, né, com a comorbidade, no caso com o diabetes mellitus, né, que é justamente para fazer o acompanhamento, sempre lembrando que a glicemia capilar ela não é diagnóstica, certo? Ela não diagnostica um paciente, ela serve mais para um monitoramento, né, do paciente que já tem, do cliente que já tem, ou que esteja em uma situação, né, de hipo ou hiperglicemia e que ele está sendo verificado para ver quanto está nessa glicemia capilar. A pressão arterial da mesma forma, tá certo? Porque a pressão arterial você pode pensar como também uma forma de diagnosticar que aquele paciente tem hipertensão arterial, por exemplo. Não. Serve mais para você verificar como esse paciente está se sentindo, como está essa pressão arterial dele e fazer alguma orientação, gente. Não é só fazer por fazer, só estar prestando um serviço por prestar. É importantíssimo, né? É importantíssimo você estar dando as orientações. Em relação, teve também a questão da administração de medicamentos, como é que é feita essa parte dos injetáveis, quais são os medicamentos, enfim. Mas de uma forma bem geral, não foi algo tão específico, até porque vai variar muito de cada farmácia, mas é importante estar mencionando, certo? Em relação ao procedimento de inalação, como é feita essa inalação, caso a farmácia queira disponibilizar desse serviço, e a perfuração do lóbulo auricular para a colocação de brincos, né? A gente viu como é que deve também ser feito, quais são os equipamentos, como é o passo a passo do procedimento, que eu tenho que estar sempre lembrando e observando para caso eu venha realizar, certo? Então foi bem algo assim. E aí na parte da atividade, desculpem o bocejo, mas foi também feito 5 questões, né? 5 questões sobre o conteúdo. Questão 1. Quais os fatores que estão associados ao crescente número de pessoas com diabetes? Então, o que é que tem influenciado? Quais são, né, os fatores que vão fazer com que as pessoas se tornem mais propensas a desenvolver o diabetes mellitus? Então, a gente tem a rápida urbanização,
transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e também a maior sobrevida dos indivíduos que já têm diabetes, certo? Então, assim, a gente pode observar que é muito mais também na questão desse desenrolar socioeconômico que a gente vive, né, dessa rápida urbanização, da questão do comércio, do mercado de trabalho. As pessoas acabam não se alimentando de forma adequada, de uma forma saudável, né? Vem aí com frequência o excesso de peso, a obesidade, a questão dessa transição epidemiológica, de idades, né? Que é a questão das pessoas, de terem mais pessoas idosas. E aí os idosos, claro, eles vão ser um pouco mais propensos, né, a desenvolverem o estilo de vida sedentário. Não querendo dizer que jovem e criança não venha existir. Vem sim, se também não tiver cuidados, como também pode ser o diabetes mellitus tipo 1, como a gente viu, que é algo mais a nível de corpo mesmo, funcionamento do organismo. Então, também tem outro ponto que é a sobrevida dos indivíduos. Como há diversos tipos de tratamento, diversas condutas terapêuticas, né, que podem estar sendo realizadas para o controle e o acompanhamento, além também de uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, né, para esses indivíduos que têm, né, o diabetes, certo? Então, acaba que aumentando a sobrevida, né, e aí aumenta, sim, o número de casos de pessoas convivendo com diabetes mellitus, tá? Então, a primeira questão era essa, quais eram os fatores. A segunda vem perguntar o que seria, né, o que é esse diabetes, qual tipo de diabetes ele é mais comum em crianças e adolescentes, tá? E a gente sabe disso, que o diabetes ele consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por uma hiperglicemia constante, persistente, decorrente de uma deficiência na produção de insulina, né, que é o hormônio que vai captar essa glicose, ou na ação dessa insulina. Eu posso até produzir, mas ela tem uma ação defeituosa, como também em ambos os mecanismos, podem ser os dois mecanismos também, certo? Então, sempre lembrar disso, que é um distúrbio metabólico, que sempre vem se mostrando através de uma hiperglicemia persistente, e aí a pessoa começa a apresentar os sinais e sintomas clássicos, né, do diabetes, como também, e aí lembrar que essa doença, ela pode decorrer tanto na deficiência da produção da insulina, como na ação da mesma, ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E aí o diabetes mellitus mais comum na criança e no adolescente é justamente o diabetes mellitus tipo 1, tá certo? Quais são, aí a próxima questão diz, quais são os sinais e sintomas clássicos, né, no diabetes? Então, os sinais e sintomas clássicos que a gente vê muito é a poliúria, que é justamente o aumento do volume urinário, né, a questão da pessoa fazer, quando vai urinar, urina em grandes quantidades, certo? A polidipsia, que é a questão da sede, então a pessoa sente muita sede. Perda inexplicada de peso, onde a pessoa não está fazendo nenhuma dieta, nem nada, e acaba que tendo essa perda inexplicável. E também a polifagia, que é o aumento do apetite. Então, a pessoa sente muita fome, né? Muita fome constantemente. Come, mas acaba que sentindo muita fome, tá? Então, isso que é os sinais e sintomas clássicos do diabetes mellitus, certo? Então, sempre tem essa vontade intensa de ir ao banheiro, estar fazendo xixi, tá certo? Então, é importante a gente destacar isso. Próxima questão traz sobre, ao aferir a pressão arterial do cliente, o que deve ser observado em relação ao que ele comeu, né, ao seu comportamento, enfim, tem algumas orientações que precisam ser feitas para este cliente. Então, de acordo com o que a gente viu na aula, de acordo com o que a gente aprendeu, deve ser feita o quê? Você vai sempre orientar que é importante ele não ter praticado exercícios físicos pelo menos 90 minutos antes da verificação da pressão arterial. Não deve estar com a bexiga cheia, não ter ingerido bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não ter fumado nos 30 minutos anteriores ao procedimento. Então, é importante sempre estar passando essas informações. Ou se der alguma alteração, você perguntar se a pessoa se alimentou,
né? Ou se a pessoa, né, veio correndo. Enfim, são diversas situações que parecem bestas, mas que fazem total diferença no momento que vai ser feita a aferição da pressão arterial, certo? A última questão, gente, desse módulo 7 é sobre a perfuração do lobo auricular, né? Foi jogado para vocês, né? Jogado entre aspas, mas foi passado para vocês que a perfuração do lobo auricular, em relação a ela, é importante ter alguns cuidados. Não é furar de qualquer jeito, com qualquer coisa, enfim, de qualquer modo. É preciso ter alguns cuidados. E aí, quais são esses cuidados? Deve ser feito com um aparelho específico, né, para este fim, e que utilize o brinco como material perfurante, certo? Não poderão ser utilizadas agulhas de aplicação de injeção, agulhas de suturas ou outros objetos para a realização da perfuração. Então, assim, não pode ser feito com qualquer objeto, tem que ser um objeto específico. Os brincos e a pistola seriam oferecidos aos usuários, devem estar regularizados junto à Anvisa. Então, tanto os brincos quanto os equipamentos, o que eu for fazer, o que eu for utilizar para, né, o que for necessário para mim fazer a perfuração desse lobo auricular, é preciso estar regulamentado, tá, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pronto, módulo 7, parte 2 é isso, é uma forma um pouco mais específica sobre como é que eu posso dizer? Sobre os serviços farmacêuticos, tá? De como é que é feito e tal, de como é que tem que ser feito, o que eu devo orientar, você está sempre atento. Agora, gente, a gente vai passar para o próximo módulo, que é justamente o módulo 8, já bem mais recente para vocês, que é sobre os cálculos em farmácia, né? Vocês pensando que iam fugir da matemática, mas a matemática não foge de você, nem pensa assim, porque sempre vai estar presente em algum momento. Então, é sobre os cálculos. Quais são os cálculos que são mais utilizados, né, durante a passagem, a minha passagem pela farmácia, que é que eu devo saber, ter em mente. É importante saber sobre regra de 3. Eu acho que vocês notaram, quem fez, que todas as questões, na grande maioria, tratava da regra de 3. Porcentagem, isso também é muito importante estar aprendendo. Aqui eu trouxe questões de porcentagens bem simples, né, pensando justamente como estava disposto no módulo e como que deveria ser repassado para vocês. Mas é importante vocês sempre estarem com isso em mente. E sobre questão de cálculo de medicamentos, né, vai que apareça lá alguma coisa para você fazer a dosagem do medicamento e você não sabe, tá? Então, vou dar uma pausa no vídeo, retorno para a gente destacar sobre essa parte do módulo 8, que retrata sobre cálculos na atendente de farmácia, né? Questão dos cálculos na farmácia, o que é que tem que estar sendo feito em forma de cálculo.